Vocês sabem de alguém que está esperando, que vai entrar? Falaram com alguém? Está tentando alguma coisa, não conseguiu? Tem notícias? Não falei com ninguém hoje. Tá. Então, tá lá no grupo, qualquer coisa, a pessoa pergunta, né? E eu estou aqui online também. Quatro isso aqui. Bom, esse aqui só para experimento 3. Uhum. Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando, os relatórios eles devem conter esses itens: introdução, fundamentação teórica, memorial descritivo, resultados e conclusão. Memorial descritivo do simulador é o que vocês estão trabalhando aqui no simulador. O que vocês vão usar dele? Esse aqui, eu ainda não disponibilizei as gravações, mas eu vou tentar fazer isso hoje, quando a gente acabar aqui. Eu vou estar em outra reunião, mas eu vou ver se a gente consegue terminar aqui para fazer isso logo. Se vocês tiverem dúvida de algum dos experimentos anteriores, vocês podem perguntar. Bom, experimento 4. O experimento 4 é com base na lei de Kirchhoff, para analisar a lei dos nós e das malhas. Aqui está a introdução teórica, e o simulador é o mesmo. O simulador é o mesmo do experimento 4, só que ele vai ser utilizado com aparelhos e instrumentos diferentes do experimento 4. Aqui está o experimento, é só clicar nesse link, FET, que é o nome do hospedeiro, né, do portal, e aqui é para montar o circuito que ele pede. Ele mostrou aqui o desenho. Monte o seguinte circuito abaixo. Aqui a gente tem um objeto aqui a gente tem outro objeto, R. Isso faz parte também do aprendizado de vocês, identificar o que são essas coisas. É gerador, é receptor, é resistor, saber o que são eles, tá? O que são esses elementos. Com os seguintes valores de E1, 1,5 volts, R1, 1, R1 está aqui, ó. E2, 9 volts, e R2, 2,5. Introduz amperímetros em cada ramo, como ele diz na... Veja a figura com as setas vermelhas. Aqui ele já deu até a configuração de como é que monta. Aqui o resistor, o gerador, o resistor aqui, e ele botou, ó, onde é que vocês vão colocar os amperímetros. Estão conseguindo ver na imagem? Tá pequeno. Tá vendo, tá dando para ver. Pronto. Aqui é o resistor, esses aqui, gerador, e ó, o amperímetro. Ele pede para você colocar o amperímetro nas terminações, né, no circuito. Ele já deu a construção, então eu não preciso repetir, porque já está aqui, bem formadinho como ele quer. Tanto na parte, vamos dizer assim, teórica, né, no desenho teórico, quanto no desenho no simulador. Então, é só construir dessa forma, colocando os valores corretamente que ele pede, de voltagem e de ohms, dos resistores. Aí tem um cuidado para não atrapalhar, tá? Rzão é esse do meio, é 4,5. Aqui é 1,5 e 1, e aqui é 9 e 2,5. Se colocar diferente, obviamente o resultado vai ser diferente do esperado. Aí ele fala, os valores de corrente em cada perímetro é o esperado? Demonstre e debata. Se ele está perguntando se é o esperado, e ainda diz assim, demonstre e debata, ele está informando que ele quer a demonstração. Ele quer que você faça
a demonstração disso, para ver se confere com o experimental. Se o seu cálculo teórico confere com o cálculo experimental, com o instrumento que a gente está utilizando aqui para representar o experimento, com o simulador. Então, para fazer essa comparação, é preciso fazer o cálculo no papel, digamos assim. Pode ser no computador, algum aplicativo que vocês usem para fórmulas. Pode fazer no papel e tirar foto. Eu peço muito cuidado com essa questão de fazer no papel e passar para o relatório. Porque às vezes coloca muito pequeno no relatório, não dá para ver, às vezes a foto não fica boa, fica sem foco. Peço muita atenção disso para vocês. Com uma forma que vocês vão colocar no relatório, certo? Isso é um dos itens que ele está pedindo aqui. Demonstre e debate. Você vai dizer, está de acordo com o esperado ou não está de acordo com o esperado por isso, isso e isso. E explicar a concepção de vocês a respeito. Utilizando a lei dos nós, explique o valor da corrente vista em cada amperímetro. Então, por exemplo, por que essas correntes não são iguais? Por que essa tem esse valor, essa tem esse valor, essa tem esse valor? Isso está fundamentando isso com a teoria que vocês estudaram, da lei dos nós, da lei das malhas, e quais são os valores de corrente nesses casos, para poder explicar. Isso aqui é explicação, né? Não é... Ele quer que você utilize a lei dos nós para explicar isso. Qual é a definição e utilizar esse aparelho aí, o instrumento. Utilizando o voltímetro digital, varra as malhas. Os valores encontrados são condizentes com a lei das malhas. Mais uma vez, aqui o voltímetro. Vou mostrar para vocês. O voltímetro está aqui. Vocês vão colocar em pontos e medir. Qual é a tensão nesse ponto? E aí vai aparecer aqui nessa telinha. Deixa eu ver se dá para fazer alguma configuração aqui. Deixa eu ver. Estou tentando montar uma coisa bem aleatoriamente aqui, só para ver o que a gente consegue extrair disso. Né? Aqui, corta mesmo. Pronto. Enfim. Aqui ele me dá atenção, 0,01 volts. Aqui tem uma mudança de tensão. Daqui para cá não, porque, ó, a corrente não tem nada que mude esse potencial. Mas se eu colocar um resistor, aí vou testar de novo. Atenção em 2 pontos. Aqui também vai ter uma diferença. Pela lógica, cai.
Aqui vai ter que dar 0, porque não tem nada que mude esse potencial entre esses pontos. Bom, é assim, eu só quero mostrar aqui como é que usa o resistor. Alô? Oi? Não, eu tô aqui. Eu tô aqui na Live com... Tô com a Live. Isso aqui foi só para demonstrar como é que usa o voltímetro, tá? Vocês vão escolher os pontos que vocês vão analisar para poder facilitar a explicação da lei das malhas. Mais uma vez, ele já deu a configuração que vocês devem colocar o desenho. Ele já deu até a configuração como colocar o amperímetro, que ele poderia deixar a par de vocês, né? Como medir esse amperímetro, ele colocou aqui. É só repetir essa imagem e fazer as análises que ele pede. Observe que ele só pede essa configuração nesse roteiro, pelo que eu estou vendo. E a atenção de vocês é colocar esses valores corretamente. Como é que muda? Se alguém tiver com dúvida de como é que muda o valor, clica no aparelho e aí altera. Clica na bateria e altera. Clica no resistor e altera o valor dele, da resistência. E o voltímetro, você vai colocar ele onde você quer medir, em quais pontos você quer medir. Obviamente, tem que ser pontos que tenham diferença de tensão, porque aqui não tem. Para que ele meça a tensão, tem que ser uma diferença de potencial. E aqui não tem nenhuma diferença de potencial, mas antes do resistor tem. Então, desse ponto daqui para cá, tem essa diferença de potencial. Então, é isso. Aqui está a imagem, aqui estão os valores, aqui está a configuração que ele pede do circuito, e aqui são as perguntas. Valores de corrente em cada perímetro é o esperado, então o que vocês vão fazer? Calcular, segundo a lei das malhas e dos nós, a lei dos nós, se seria esse mesmo, e ver, comparar com o que vocês têm no experimento. Utilizando a lei dos nós, explique o valor da corrente vista em cada amperímetro. Então, por exemplo, uma coisa que vocês precisam lembrar. Quando chega num nó, a mesma corrente que entra aqui tem que ser a mesma corrente que sai por aqui. Porque essas correntes vão se encontrar, não do modo que está aqui, mas as correntes vão se encontrar e elas vão seguir. Aqui está mostrando, né? Como essa setinha desse caso está mostrando. Então, esse ponto aqui, por exemplo, tem que ser, essa soma dessas duas correntes tem que ser essa corrente de cá. Então, vocês têm que conferir, porque olha como está a setinha, a configuração do circuito de correntes, elas se juntam nesse ponto aqui e vão caminhando para cá, onde está esse amperímetro. Então, esse é o tipo de análise e configuração, de configuração que vocês precisam fazer. E aí, utilizando o voltímetro, que eu mostrei, aí está falando, varra as malhas. Os valores encontrados são condizentes com as leis das malhas? Então, o que que diz a lei das malhas? Vai relembrar lá, ver o que que é, e confere se está de acordo com a lei das malhas. E aí, mais uma vez, elabore um relatório com os seguintes itens: introdução, fundamentação teórica, memorial descritivo do simulador utilizado, resultados e conclusão. A introdução é você falar sobre... É bem básica a introdução mesmo, não precisa abordar muita coisa, mas é falar o que vocês estudaram nesse módulo, rapidamente, assim, comentar. Esse relatório tem o objetivo de, por exemplo, aqui, ó. A introdução seria o quê? Esse relatório tem o objetivo de analisar um circuito usando a lei de Kirchhoff, a partir da análise da lei dos nós e das malhas. E nesse relatório vai ser possível perceber e dar um panorama rápido do que vocês fizeram nesse relatório. A fundamentação teórica é basicamente isso aqui, explicar a lei de Kirchhoff, pode falar um pouco sobre Robert Kirchhoff, qual foi a contribuição que ele trouxe na física, o que é isso, lei dos nós e lei das malhas, o que é uma malha, o que é um nó, o que é um ramo, como ele já coloca até aqui. Isso é a fundamentação teórica. Aí depois ele pede memorial descritivo do simulador.
vocês vão descrever o simulador. Então, colocar o link do simulador é importante, porque você vai dizer qual foi a sua fonte. Essa já é a sua fonte. Utilizamos o simulador no seguinte link. E nele contém um dispositivo onde se tem fio, bateria, lâmpada, resistor, interruptor, outros itens, e descrever o que vocês fizeram também. A gente utilizou tais materiais, a gente utilizou amperímetro, resistor, bateria, fio, voltímetro, e o que mais vocês forem utilizar. É só uma descrição mesmo do simulador. Os resultados é justamente essa discussão daqui que ele está pedindo. E explicar essas perguntas, explicar, demonstrar os cálculos. Nesse aqui ele não pede nenhum gráfico, mas nos outros ele pede, então, colocar os gráficos e discutir esses gráficos. Não adianta colocar o material lá solto, você tem que explicar o que é esse material, o que ele está apresentando, o que ele apresenta de resultado, se foi o esperado, né? A conclusão é justamente essa discussão de como foi utilizar esse laboratório virtual. Então, o laboratório virtual permitiu verificar a lei das malhas, permitiu conferir a lei dos nós, e os resultados foram esperados, mas vocês podem até fazer uma comparação, se fosse no modo presencial, pode até fazer essa discussão, esse debate também, teriam efeitos diferentes, porque teria as condições do ambiente, poderiam influenciar no relatório, no experimento. No simulador vai ser sempre tudo muito perfeito, então vocês podem fazer uma comparação com o modo presencial de fazer experimento. E às vezes até experimento presencial, pode até que a gente monte tudo, faça tudo, chega no final não dá certo, porque às vezes o equipamento está com problema, e no caso do simulador isso nunca vai acontecer. Então é isso que espera-se dessas discussões aqui dos relatórios. Todos os 4 relatórios precisam ter esses 5 tópicos: introdução, fundamentação teórica, memorial descritivo do simulador, resultados e conclusão. Bom, pelo que me parece, é isso.